Pensemos na seguinte cena para começar o nosso mergulho de hoje. De um lado, uma pessoa completamente isolada numa ilha deserta, vivendo num silêncio absoluto. Uhum. Sem nenhum contato com a civilização, certo? Exatamente. E do outro lado, alguém no meio daquele caos absoluto, sabe, cercado por barulho, luzes de uma metrópole gigante, tipo, com milhões de pessoas em volta. Mundos completamente diferentes, né? Pois é. Superficialmente, essas duas trajetórias não têm quase nada em comum. Mas o material incrível que a gente vai explorar hoje sugere que essas duas pessoas carregam exatamente a mesma bússola interna. Nossa, e essa é uma premissa muito forte do material. É fascinante. Parece haver um anseio profundo, quase um instinto inevitável mesmo, de dedicar a vida a algo maior. E é bom contextualizar para quem está nos ouvindo que a gente está partindo de duas gravações muito ricas e densas de aulas de teologia focadas na doutrina da revelação. Isso, também conhecida como bibliologia em alguns círculos, né? E o nosso objetivo com essa análise de hoje é destrinchar como a humanidade tenta compreender o divino e, claro, como o divino decide se apresentar. Uhum. E essa tradição teológica dá um nome muito específico para esse instinto que você mencionou. Eles chamam de sensus divinitatis. Sensus divinitatis, quer dizer, um senso do divino. Exato. A ideia central aqui é que essa semente de religião, essa intuição de que existe um criador, não é algo que a gente aprende na escola ou na sociedade, sabe? Não é um construto cultural, então. Não, de forma alguma. A teoria defende que isso já vem plantado na nossa essência. É tipo uma configuração de fábrica do ser humano, independente de onde ou de quando a pessoa nasceu. Vamos desvendar isso porque o material traz uma citação do teólogo Louis Berkhof, logo de cara que parece criar um murro gigante na nossa frente. Ah, a questão da incomensurabilidade? Isso. Ele afirma que a essência de Deus é absolutamente incompreensível para a mente humana. O finito simplesmente não consegue abarcar o infinito. Uhum. O que faz todo sentido lógico, né? Mas aí, na mesma respiração, o argumento diz que é possível conhecer esse mesmo ser de uma forma adequada para as nossas necessidades. Como isso funciona? Como a gente junta uma distância infinita com um conhecimento íntimo? Então, o pressuposto inegociável aqui, que é a base da teologia reformada nessas aulas, resolve esse paradoxo mudando a direção da busca. Como assim? Mudando a direção? Tipo assim, o conhecimento sobre o divino não funciona como a ciência, onde o cientista vai juntando as peças, testando hipóteses, sabe? Até ele desvendar o mistério por conta própria. Pois é, a limitação da nossa mente torna isso impossível. A única forma do finito conhecer o infinito é se houver uma iniciativa prévia. O divino tem que decidir se revelar. É um ato que vem de cima para baixo, não uma escadaria que a gente constrói para subir. Ah, faz sentido. E antes da gente avançar, acho super importante fazer aquele nosso lembrete de sempre para nossa audiência. Com certeza, o aviso de isenção. O nosso foco aqui não é debater crenças, defender uma igreja ou tomar lados. A gente está aqui para explorar e reportar de forma imparcial esses conceitos contidos no material acadêmico. Exatamente, é uma análise filosófica e teológica das fontes. Beleza, então seguindo. O material faz um contraste brilhante com a filosofia clássica, usando aquela frase famosa do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Nossa, essa frase moldou muito do pensamento ocidental moderno. Moldou mesmo. Parece uma declaração de independência da humanidade. Mas dentro dessa estrutura da revelação, colocar o ser humano como a fita métrica do universo cria um baita problema. Cria um colapso completo, na verdade. Porque elevar a nossa experiência ao status de padrão universal gera um relativismo muito perigoso. E o professor nas fontes ilustra isso muito bem com a geografia, né? Uhum. Ele fala que 1 metro precisa ter inegociavelmente 100 centímetros. Isso tem que ser verdade na praia em Vila Velha ou nas montanhas em Belo Horizonte. Se a régua muda dependendo do clima, não dá para construir um prédio. Exato. A engenharia depende de um padrão externo inalterável. E o ser humano é a criatura que mais muda no planeta. O exemplo da aula sobre o casamento é sensacional. Aquela velha discussão de relacionamento tipo,
Ah, nossa, você mudou muito desde que a gente casou. Pois é, as opiniões mudam, o humor oscila, a gente abandona as convicções da juventude. Então, tentar usar a experiência humana para definir Deus seria como tentar calibrar uma balança de alta precisão usando um bloco de gelo que está derretendo. Olha, o que é fascinante aqui é justamente isso. Essa analogia é perfeita. Se nós mudamos, a nossa régua muda com a gente. E a teologia desmorona, virando só um reflexo das nossas emoções do dia. Uhum. É por isso que, para essa visão reformada, a modernidade comete um erro fatal ao tentar achar Deus só com a intuição humana. Não é o homem que descobre Deus, é Deus quem toma a iniciativa. Bom, se a iniciativa tem que vir de fora, como essas coisas aparecem no nosso mundo físico? Aí entramos na primeira categoria das aulas, que é a revelação geral ou natural. As famosas migalhas de pão deixadas na criação. E, pelo que entendi, isso acontece em 3 esferas diferentes. A primeira seria a própria natureza, o cosmos. Isso mesmo. As fontes citam muito o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória. E isso vai além de achar um pôr do sol bonito, sabe? A análise cosmológica vê o universo como um outdoor gigante. Exato. A precisão do sistema solar ou o código genético revelam a criatividade e a organização do arquiteto. A criação não é muda, ela grita as qualidades de quem a desenhou. E isso me lembra do exemplo super didático da aula sobre visitar Ouro Preto. Quando você olha as obras do Aleijadinho lá, as marcas do cinzel e a textura começam a falar sobre quem estava segurando a ferramenta. Perfeito, a arte reflete o artista. Mas o material aponta que a revelação geral não é só olhar para as estrelas. Tem uma segunda esfera que é interna, né? A lei moral na consciência humana. Baseada na Carta aos Romanos. Isso explica um fenômeno antropológico fantástico. Você pega tribos isoladas que nunca leram os 10 mandamentos. E mesmo assim eles sabem intimamente que matar alguém de graça ou trair é algo fundamentalmente errado. A lei está gravada no coração humano como uma assinatura invisível. Caramba. E a terceira esfera fecha esse ciclo com a providência na história. Que refuta aquele deísmo clássico, a ideia de que Deus fez o mundo como um relógio, deu corda e foi embora. Abandonou a máquina para rodar sozinha. Exato. Mas as fontes mostram que não. A manutenção do universo é constante. O exemplo prático da aula é ótimo, falando das mangueiras que dão frutos perfeitamente ali no mês de dezembro, no verão. Deus sustenta as engrenagens ativamente. Ele não só criou, ele mantém. Mas espera aí, eu preciso fazer uma pausa aqui para um questionamento genuíno. Pode falar. Se a natureza é essa vitrine perfeita das qualidades divinas, por que o professor menciona as pragas, ou como o material diz, o joio no meio do trigo? Ah, o problema do sofrimento e do caos. Sim. Se a vitrine é impecável, por que o mundo real parece tão bagunçado, com doenças incuráveis e terremotos? É aí que entra o filtro da queda. Essa doutrina explica que a revelação geral era perfeita na origem, mas sofreu um dano severo com a entrada do pecado. A estrutura original foi mantida, mas a direção foi alterada. Isso. E o colapso não foi só na ecologia lá fora, mas corrompeu o observador aqui dentro. E isso nos leva a um termo muito pesado da teologia, a depravação total. Nossa, isso soa muito assustador. Parece que a pessoa é um sociopata incapaz de fazer qualquer coisa boa mentindo o dia inteiro, né? Pois é, mas o material desfaz esse mal-entendido. Depravação total não significa que a pessoa é 100% má em suas ações. Não é sobre a intensidade da maldade. Exato, é sobre a extensão do dano. Significa que 100% das nossas faculdades, o intelecto, as emoções, a vontade, foram afetadas pela corrupção. A analogia da água ajuda muito. Imagina pingar uma única gota de tinta preta num copo de água pura. A água não vira uma lama escura. Mas também não tem nenhuma molécula ali que não tenha sido tocada pela tinta. Então, voltando à nossa bússola do início, os sensus divinitatis. A gente tem esse instinto de adorar, mas agora o nosso processador está sujo por essa gota de tinta. O resultado disso é a idolatria, né? O ser humano pega a necessidade de conexão, olha para o outdoor maravilhoso da criação e, em vez de procurar o arquiteto, ele decide adorar o próprio outdoor. Adora o sol, a natureza,
o dinheiro. Exatamente. A criação virou o foco por causa desse filtro quebrado. A conclusão da aula é dura. A revelação geral não salva ninguém. Ela não é suficiente. Não, porque o propósito principal dela pós-queda é só tornar a humanidade indesculpável diante da justiça divina. As evidências estavam todas ali. Então, a revelação geral funciona tipo a luz vermelha de check engine no painel do carro. Gostei dessa imagem. Quando ela acende, ela aponta claramente que existe um criador mecânico e avisa que tem algo de muito errado acontecendo no motor. Você fica indesculpável se continuar dirigindo. Mas a luz, por si só, não conserta as peças do motor. Pois é, a gente precisa de outra coisa para o conserto. E é essa necessidade de reparo que introduz a segunda categoria, a revelação especial ou sobrenatural. Que é focada na redenção, diferente da geral. Exato. Se a geral aponta o problema, a especial é a intervenção cirúrgica. E ela vem de formas visíveis, como as teofanias, tipo a sarça ardente. Ou comunicação direta com profetas, sonhos, visões. E os milagres. Mas o que as fontes fazem com os milagres no Evangelho de João é fascinante. João não chama de milagres, ele chama de sinais. É a história da placa de trânsito, né? Imagina uma placa de pare ou uma amarela alertando para curvas sinuosas. A placa de metal tem uma existência física real. A tinta é real. Mas ninguém foca na beleza da chapa de metal. A mensagem de perigo para a qual ela aponta é muito maior do que a placa. Perfeito. O milagre desafia a biologia para chamar atenção imediata, mas é só para sinalizar uma verdade espiritual muito mais profunda. E isso fica absurdamente impactante quando a gente olha para os detalhes dos textos. A aula menciona que Jesus tocava em leprosos ou na mulher com fluxo de sangue. Quebrando a lei cerimonial da época. Totalmente. Porque, pela lei, se você tocasse em alguém impuro, a impureza passava para você. E você precisava se afastar do convívio social. Só que o ato de curar fisicamente ali era temporário. Porque, sendo frio, todas aquelas pessoas curadas envelheceram e morreram depois. A cura celular passou. O que mostra que o alívio físico não era o alvo principal. O sinal estava apontando direto para o livro de Isaías, no capítulo 53. Ele assumindo a impureza e o peso das pessoas sobre ele mesmo para resolver o problema eterno. Exato. É muito além de uma cura biológica provisória. Cara, é aqui que a coisa fica realmente interessante. O milagre físico não era o filme principal. Era apenas o trailer. O trailer do cinema. O trailer te impressiona, ele te prende na cadeira. Mas o objetivo dele não é ser o evento inteiro. O objetivo é te levar para ver o longa-metragem, que neste caso é a salvação eterna. Muito boa essa comparação. E o material explica que toda essa revelação especial culmina e tem seu ápice na figura de Cristo. Que é descrito em Hebreus como a expressão exata de Deus. É o ponto onde o infinito se traduz na linguagem que o ser humano consegue entender, numa vida humana. E isso hoje está registrado na Bíblia, que serve como regra de fé e prática para essa tradição teológica. Mas como essa teoria complexa se traduz na prática do nosso ouvinte? No dia a dia de trabalho ou em casa? A aula é bem prática nisso. Se Cristo é um modelo de revelação, as relações diárias precisam espelhar isso. O casamento, por exemplo. Não pode mais ser só um contrato por conveniência ou porque a paixão está em alta. Exato. Passa a seguir o modelo do amor sacrificial. O material menciona que ambos têm idêntico valor e igual dignidade. Mas operam com funções diferentes para refletir esse serviço mútuo, esvaziando aquele egoísmo natural. E no trabalho é a mesma coisa. Fazer o seu trabalho como para o Senhor. Ah, sim. Não entregar o relatório de qualquer jeito só porque o chefe não está olhando. A ética de excelência muda de foco. Tem um peso moral superior agora. Mas tem um obstáculo intelectual que eu preciso levantar aqui, que a aula também discute. Pode dizer. Se a Bíblia é externa, palavras numa folha de papel, e a nossa mente tem aquela gota de tinta, aquele filtro quebrado pela queda, como é que as pessoas realmente passam a crer? Ler um livro não conserta o filtro. É aí que entra a distinção entre o chamado externo e o chamado interno. Certo, o externo seria a pregação ou a leitura. O externo é a informação da quem do ouvido ou no olho.
Mas a resistência natural da mente bloqueia isso. Então, para a salvação acontecer, precisa da ação invisível do Espírito Santo. O chamado interno. Isso, a regeneração. É como uma cirurgia cardíaca espiritual que muda as afeições da pessoa para ela compreender a mensagem. Nossa, isso resolve uma das angústias mais pesadas que as pessoas têm. Porque se a salvação dependesse só de entender intelectualmente o texto, como ficariam os bebês que falecem prematuramente? Ou pessoas com deficiências intelectuais severas, né? Exatamente. Pessoas sem a capacidade cognitiva de ouvir um sermão e assinar embaixo de uma doutrina. A resposta libertadora das fontes é que esse chamado interno precede a cognição. Ah, então ele opera direto na alma, independentemente do QI ou de aulas de teologia. Exato. E, partindo dessa ideia de que nossa mente não alcança tudo, o material fecha com uma advertência muito sábia. Tentar fatiar Deus é muito perigoso. Aquela parábola maravilhosa dos cegos tateando o elefante. Essa mesma. Um pega no rabo e diz que o elefante é uma corda flexível. O outro bate a mão na lateral e jura que é uma parede grande e fofa. E o terceiro pega no marfim e acha que o elefante é uma lança rígida. Todos estavam tocando partes reais do elefante, mas criaram monstros na cabeça deles porque fragmentaram o animal. É o que a gente tenta fazer com Deus na nossa lógica, né? Colocar os atributos dele brigando numa gangorra. Especialmente a justiça implacável contra a compaixão e a graça. Como se fossem inimigas. Mas não são. O conceito teológico é que Deus é indivisível. No Éden ou na cruz, ele exerceu justiça e graça simultaneamente, 100% de ambas. É como tentar separar a umidade da água. Você não pode olhar para um copo e dizer, aqui a água é molhada, mas ali naquele cantinho ela é seca. Nossa, sim. Os atributos existem de forma integral ao mesmo tempo, não dá para isolar. Sustentar esses mistérios aparentes é a marca de um estudante maduro de teologia, segundo o professor. É manter o intelecto ativo, mas com reverência pelo que é insondável. Fascinante. Olha, fazendo um resumo rápido da nossa jornada, a gente saiu daquela bússola embutida no coração humano, passamos pelo painel de alerta piscando lá na criação e na nossa consciência moral, até chegar nas placas de trânsito redentoras da revelação especial. Que culminam num modelo super prático de vida e num coração regenerado. Isso nos traz um pensamento provocativo final para quem está acompanhando esse mergulho de hoje. Se o professor está certo de que todos nós nascemos com esses sensus divinitatis, Esse anseio inevitável de adorar alguma coisa. pensando fora da religião institucional, isso levanta uma questão maluca. O que a nossa sociedade secular está elevando ao status de Deus hoje em dia? É verdade. Os altares só mudaram de endereço. Exato. Seja o acúmulo de dinheiro, o sucesso na carreira a qualquer custo, ou aquela busca exaustiva por aprovação com likes nas redes sociais. Será que a criação desses ídolos modernos não é a maior prova de que essa velha necessidade humana de adoração continua rodando na potência máxima dentro de nós? A bússola nunca desliga. Fica aí a reflexão. Um agradecimento imenso à nossa audiência pela companhia neste mergulho profundo pelas fontes de hoje. Obrigada por estarem com a gente, pessoal. Até a próxima análise.